eu comecei a ganhar em dólar mesmo sem saber falar inglês. Vou explicar um pouquinho do processo aqui pra vocês, porque pra muita gente isso pode parecer absurdo, né? Como é que eu tô trabalhando com americano e principalmente editando vídeos, sendo que eu nem sabia falar inglês quando eu comecei? Pra muita gente isso é um absurdo, mas é possível, tá? Principalmente hoje, com tanto de coisa que a gente tem, IA, o tanto de ferramenta ali que você colocou, tá traduzido, tá tudo ali na mão. É impossível você não fazer, na verdade. Não é um absurdo tanto quanto parece. Eu vou contar um pouquinho pra vocês o processo. Pra quem não sabe, eu já edito vídeo há 9 anos, edito há muito tempo. 9, já vai fazer 10, acredito eu, hein? Quando eu comecei a editar aqui no Brasil, pra brasileiros especificamente. Ganhava pouco, ganhava ali meus R$1.000, R$2.000 por mês. Parando pra pensar, pra uma pessoa de 16 anos, era muito, tá? Eu tinha 16 anos quando eu comecei a editar, pra 15, na verdade, né? E ganhar dinheiro de verdade, mas editar mesmo eu edito desde os 13, por isso que já vai fazer quase 10 anos que eu edito. Hoje eu tenho 22. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, que, por exemplo, aprendeu tudo na prática só fazendo mesmo. E eu acho que isso é muito importante pra quem quer fazer alguma coisa hoje em dia, sabe? A gente tem muita informação hoje na internet, tem muito curso, tem muita coisa de graça também. Então, eu era muito curioso. Eu sempre pesquisava, se eu queria fazer algo, eu pesquisava no YouTube, pesquisava fora do YouTube, pesquisava em inglês, pesquisava em russo, para achar que era a informação que eu estava procurando, mas eu não descansava enquanto eu não achasse a informação que eu queria. Eu só procurava. Beleza, aprendendo a editar, eu entrei nesse mercado e editei para influenciadores grandes. O primeiro foi o Inemafu, que é um influenciador de gameplay. Depois eu comecei a trabalhar com o Mikael Melo, Canal Nigo, diversos canais que eram gigantes e até hoje são gigantes aí no YouTube. Com esses canais ali no meu portfólio, eu consegui trazer algo muito forte para minha imagem, que é justamente ter trabalhado para os maiores influenciadores do Brasil. E claro, isso me ajudou muito a conseguir o cliente que eu consegui sem saber falar inglês e sem fazer nenhuma call com ele, que inclusive ele tá comigo até hoje, tá? O que aconteceu foi que nesse processo de construir o meu portfólio com os maiores youtubers do Brasil, eu comecei a entrar num teto de renda aqui no Brasil que já não estava me agradando tanto. Eu queria ir pro próximo nível, sabe? Eu queria ganhar um pouco mais. Então eu já estava ganhando bem aqui no Brasil, trabalhava bastante com os maiores youtubers brasileiros, mas eu queria dar o próximo passo. Eu queria ganhar em dólar, eu queria ir para fora do Brasil. Eu entrei num site que inclusive eu uso até hoje para captar clientes americanos. É um site que tem várias vagas exclusivamente de youtubers, tá? E é o nicho que eu trabalhava, então já tinha muita experiência, principalmente com o nicho de entretenimento, e eu estava justamente onde eu precisava estar. Eu fiquei praticamente um ano ali, ó, captando e colocando nas vagas, entrando em várias vagas, e eu não consegui fechar nada, tá? E foi depois de um ano que eu encontrei uma vaga desse cliente em específico, um canal que na época tinha 50 milhões, hoje ele já está com 70 milhões, para vocês terem ideia. Faz 2 anos que eu estou trabalhando com esse canal, na época ele tinha 50 milhões. E eu mandei uma mensagem na proposta. A proposta na época era para receber $1.700 por vídeo, com a cotação da época o dólar já estava em alta 2 anos atrás, dava mais ou menos ali uns 8, 9.500 reais, nessa média aproximadamente, e eu me cadastrei nessa vaga. Para mim poder passar nessa vaga e eu conseguir fechar com ele, eu precisaria entregar pelo menos 1 minuto de vídeo editado para ele avaliar esse vídeo. Muitas pessoas nem fariam esse teste gratuitamente, eu fiz completamente de graça. Lembrando e enfatizando, eu não sabia inglês, mas eu ia me virar. Na época, eu não sabia como é que eu ia traduzir aquele vídeo para o português e eu conseguia editar ele, mesmo que eu não soubesse inglês. E foi aí que eu fiz uma maracutaia dentro do programa lá para conseguir editar aquele vídeo, entender todo o contexto, sem ter erro, sem ter nada. Eu literalmente legendei ele em inglês, depois eu peguei essa legenda, traduzi tudo para o português e editei esse vídeo. Hoje em dia, para vocês terem ideia, o programa ele já tem uma funcionalidade própria para traduzir esse vídeo do inglês para o português, mas na época não tinha. Eu tive que colocar todo o script do vídeo no site, esse site traduziu para português, para mim pegar no time certinho e colocar nos tempos certos de cada legenda, para mim cortar esse vídeo, editar e tudo mais. E eu consegui editar ele, mesmo que na época eu não entendia nada de inglês, só pelo contexto. E eu ter, praticamente, na época eu tinha acho que 7 anos de experiência com edição, praticamente. Esses 7 anos valeram muito a pena nesse momento, porque o fato de eu não ter o inglês fluente
não foi uma objeção para esse cliente fechar, não foi um problema para ele fechar, porque eu mostrei tanto a habilidade que eu tinha em vídeo, em entretenimento, eu consegui colocar tanto em prática, adicionei 3D, adicionei motion, que quando eu falei para ele que eu não tinha um inglês fluente, eu não sabia falar inglês ainda, não foi um problema para ele. Ele só perguntou para mim, tá, mas você consegue editar? Ótimo. A gente começou com 2 vídeos por mês no início, então eram vídeos a cada 15 dias que eu editava e completamente sem saber inglês. A gente não fazia nenhum call, todos os feedbacks que eu pedia para ele a gente escrevia por texto. Nesse processo eu fui aprendendo inglês. Eu melhorei o meu inglês. Hoje eu ainda não sou 100% fluente, mas eu já consigo conversar muito melhor. Eu já consigo entender muito melhor sem que a legenda seja algo essencial. Eu já consigo elaborar uma frase, escrever, ler, sem precisar de muitos auxílios. Mas graças a esse processo, e tanto que um dos meios mais fáceis de você aprender, tanto na infância quanto adulto, é você se inserir brutalmente na língua. Você colocar o seu celular em inglês, você colocar o seu programa que você usa aqui no PC, sei lá, em inglês, tudo da sua vida você fazer em inglês. Essa é uma das melhores formas de você aprender uma outra língua, né? Seja o americano, seja o espanhol, seja... Enfim, é a melhor forma de você aprender inglês. Então para você que às vezes tem medo de começar numa profissão que você vai começar fora do Brasil, que você não entende nada, claro, alguns exigem que você faça um call. Alguns eles pedem, ó, a gente precisa fazer um call antes de qualquer fechamento. No meu caso, o que fez ele não pedir um call? Justamente ter oferecido um teste antes mesmo de falar que eu não era fluente. Porque pensa, e se eu tivesse falado que eu não era fluente desde o início? Será que ele teria fechado? Provavelmente não. Esse foi o quesito principal. Eu ter mostrado que eu era tão bom no que eu fazia que nem importou tanto se meu inglês era dos melhores ou se eu nem sabia falar inglês 100%. Se eu tinha os meios de editar sem saber inglês, para ele era importante isso, e foi isso que aconteceu. O cara literalmente começou a me pagar $1.700 todos os vídeos para uma pessoa que não sabe inglês, mas literalmente alavancou o canal dele com os resultados, com uma boa edição, com aquilo que ele estava procurando naquela época para melhorar os vídeos dele. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curtinho ali, né, para falar um pouco sobre como foi esse processo de aprender a editar sem saber inglês, como eu editei por muito tempo sem saber inglês, e como você também pode fazer isso, né? Hoje em dia a gente tem várias ferramentas de tradução, que sinceramente, se você tem uma habilidade que você pode jogar para fora, monetizar para fora do Brasil e ganhar uma moeda forte, você não precisa mais se limitar a você aprender o inglês. Claro que é muito importante, e eu sei da importância disso. Então se você já tiver a oportunidade de entrar sabendo, ótimo, mas se você não souber também, não se limite a isso. Procure vaga em euro, em inglês, enfim, qualquer moeda que for. Se você tiver capacidade de ganhar muito mais numa moeda forte, mesmo que você não fale aquela língua, não tenha medo não, arrisca. Porque se você mostrar que você sabe fazer aquilo que aquele cliente precisa, que vai dar resultado para ele, mesmo que você não saiba falar a língua dele, é disso que ele precisa. Fechou? É isso. E até a próxima.